Disse Jesus: Eu sou o pão da vida. Tempo de reflexão. Um compromisso social do Sistema Telemídia. Que versículo doce esse! Aqui o Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem vida em si mesmo. Ele é vivo em sua natureza. Ele é o pão capaz de nos dar vida. Mas temos de perceber que o pão provém dos grãos. O pão é produzido dos grãos de trigo e os grãos provêm de uma única semente. A semente, porém, não germina sem o solo, e nós somos este solo. Mateus capítulo 13. Portanto, o Senhor, como a semente, necessita do solo. Necessita de nós. Louvado seja o Senhor. Sem o Senhor, sou um solo pobre. Sem Ele, eu sou um deserto que nada pode produzir de si mesmo. Eu preciso do Senhor como a semente. Ele é a maravilhosa semente celestial e divina. Mas ainda assim, a semente precisa do solo. Aleluia! Gênesis nos diz que Deus fez o homem do pó da terra. A humanidade, como a terra, é o lugar propício para que a semente divina seja plantada. Deus precisa do homem como o solo. A semente sem o solo não consegue germinar. O pão exige a semente mais o solo. Quando uma semente é plantada no solo, há uma mescla entre os dois. A semente estende seus elementos pelo solo e, ao mesmo tempo, absorve alguns elementos do solo. Este é o mesclar da semente com o solo, o qual produz o crescimento. Jesus não é somente divino, nem tampouco somente humano. Ele é tanto divino como humano. Ele é a mescla, podemos dizer assim, da divindade com a humanidade. Em João capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Mas Deus prosseguiu e no versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne. Aleluia! O nosso Deus hoje não é somente Deus, mas o Deus que se tornou carne. Ele foi plantado em solo humano e agora é o pão da vida. Podemos comer desse pão que é tão acessível a nós. Ele não se compara, por exemplo, a um caviar, um alimento raro e caro, mas se compara a um pão. Que maravilha! Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Até amanhã e que possamos comer deste pão celestial todos os dias, tendo comunhão com Deus em oração e pela leitura e estudo da Bíblia Sagrada. Jesus é o nosso Senhor. Tempo de reflexão. Um compromisso social do Sistema Telemídia.